depois. Irmãos, nós que ficamos, vamos abrir nossas Bíblias para a nossa edificação, lá no profeta menor, Abacuque, no capítulo 3. Obrigado. Profeta menor, Abacuque, no capítulo 3. Está aí na Bíblia aí. Dá uma dica para os irmãos, está entre Gênesis e Apocalipse. Olha só, tá bom. Abacuque, irmãos, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 17 e 18. Oração, hino, cântico de Abacuque. Abacuque capítulo 3, texto bastante conhecido. Se Abacuque não é tão conhecido, o texto é. Compartilhe a sua Bíblia aí com quem está sem Bíblia, né? A primeira mensagem é a mensagem inspirada do texto. Depois pedimos a Deus iluminação para exposição. Abacuque 3, 17 e 18. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós, ó Deus, o exaltamos pelo seu saber, pela sua onisciência. Está sempre, ó Deus, à frente de nós. Ainda, ó Deus, a palavra não nos chegou à língua, e Tu a conheces todas. Ó Pai, por isso nós nos submetemos, ó Deus, ao Teu senhorio. Ó Deus, e com temor e tremor, pedimos a Tua orientação, iluminação para o nosso coração, para a Tua igreja, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude e nos fortaleça e nos firme, ó Pai, tão somente nas verdades da Tua palavra. Ó Pai, abençoa o Teu povo, faça-nos, ó Deus, melhores a cada dia pela instrumentalidade da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma das mensagens anteriores, o reverendo D'Amico, ele tocou, irmãos, na questão do sofrimento, falando a respeito de sofrimento, e que nós não gostamos, né, de sofrimento, e também não tem sentido buscarmos, né, de graça sofrimento, mas o fato é que o sofrimento, irmãos, ele faz parte da condição humana, né? E realmente não temos necessidade de buscar sofrimento, mas dia a dia o sofrimento, irmãos, está para todos. Assim como o sol nasce para justos e injustos, diria, irmãos, na mesma proporção que o sofrimento também
ele, irmãos, invade a vida de justos e injustos. E, em última análise, irmãos, lá atrás, a grande causa do sofrimento nada mais é, irmãos, do que o pecado. Porque se não houvesse pecado, não haveria, irmãos, sofrimento. Não haveria espinhos, cardos, abrolhos. Tanto é que no livro do Apocalipse, lá, capítulo 21, versículo 4, diz o texto: e Deus lhe enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, nem pranto. Dor, sofrimento, porque lá não haverá pecado. Mas o sofrimento, irmãos, tem trazido no nosso meio, e também até muitas vezes nas igrejas, um certo, irmãos, desconforto, a tal ponto de nós percebermos até, tristemente, a apostasia da fé por causa do sofrimento, abandono da fé por causa do sofrimento, mesmo sendo ele inerente à condição humana pecadora. O fato, irmãos, é que muitos estão tendo dificuldades em relação ao sofrimento, que faz parte, irmãos, também da nossa vida diária, mesmo crentes em Cristo Jesus. E daí, irmãos, nós encontrarmos na palavra de Deus ajuda, capacitação, para nós, irmãos, lidarmos e enfrentarmos, irmãos, o sofrimento. E esses dias, nós temos assistido muitas imagens de sofrimento, tanto até que o Guilherme citou aqui, lá em Minas, essas pessoas em situação bastante difíceis, em sofrimento, por causa de muitas perdas, e não só materiais, mas também toda uma expectativa, todo também parece que um futuro bastante sombrio à frente, por causa dessas situações. E também na China. E ficamos pensando, irmãos, a respeito ainda de que isso, irmãos, invade o nosso meio, a nossa terra, a nossa vida, e qual será a nossa resposta como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, diante do sofrimento, porque nós não estamos, irmãos, isentos disso. E daí o nosso testemunho, e daí o que iremos dizer, a razão da esperança que há em nós. E quando eu leio esse texto aqui, e nós lemos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A época, irmãos, do profeta Abacuque foi uma época dura e cheia de sofrimentos, principalmente, irmãos, por causa dos atos insensatos dos homens governantes que abundavam. E Abacuque aqui, irmãos, na sua oração, no seu hino, ele desejava ver uma intervenção divina em favor de si mesmo e do seu povo. E essa intervenção, irmãos, seria um ato de misericórdia da parte de Deus, irmãos, a um povo sofrido, a um povo exausto. E essa intervenção, irmãos, seria um ato divino e místico, que Abacuque aqui, irmãos, ele pede em oração, porque algumas vezes percebemos, irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, e nós podemos também ver na nossa vida, que muitas coisas tais como essa que nós citamos aqui, das enchentes, do vírus,
fogem completamente, irmãos, ao nosso controle, não só essas, mas muitas outras, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso pequeno mundinho de família. E nós, irmãos, queremos controlar e não conseguimos, e foge do nosso controle. E daí, irmãos, naturalmente, sofrimentos, e daí, irmãos, a minha relação com isso, e como lidar, e como, irmãos, enfrentar, porque foge do controle, e precisamos, irmãos, então, de uma intervenção divina, tal, irmãos, como Abacuque estava diante dessa situação, e assim ele o pediu, e assim ele o orou. E este texto refere-se, irmãos, à devastação de Israel e de Judá. Haviam experimentado por meio até de um julgamento divino dos babilônios. Havia temor, tristeza aqui nas circunstâncias, irmãos, da vida, no dia a dia da vida, tais como acontece na vida de todos nós. Mas, e a resposta? Até podemos de antemão, os irmãos já leram e nós já lemos, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessas circunstâncias. Comparamos até a expressão aqui do profeta menor, diante dos sofrimentos da sua época, também com a fala do apóstolo Paulo em Romanos 8,37, irmãos, numa resposta em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando nós olhamos, irmãos, para a ceia, nós, irmãos, não poderíamos tirar da nossa mente que aqui está embutido um grande sofrimento. A tal ponto do suor se tornarem gotas de sangue, não só no momento, mas até antes. Quantos de nós, irmãos, assim nos deparamos com a vida, e quantos de nós, irmãos, também temos os nossos sofrimentos, seja alguns maiores, outros menores, mas o fato, irmãos, é que nós não estamos isentos disso, e nós precisamos, irmãos, dar uma resposta cristã, bíblica, uma resposta, irmãos, tal como a palavra de Deus nos ajuda. E aqui nós temos o grande exemplo do profeta, de Paulo, de muitos outros, e também de muitos irmãos, em que quando nós olhamos a nossa vida, e olhamos de alguns irmãos próximos a nós, nós percebemos, este irmão, este me ajuda, porque ele sofre mais do que eu, e ele mantém a sua fé, não revolta-se, não apostata-se da fé, não faz com que outros sofram por causa do seu sofrimento. Na realidade, irmãos, temos colhido alguns frutos ruins de sofrimento em meio a igrejas, mas, irmãos, qual a resposta que iremos dar? E daí a palavra de Deus, irmãos, nos ajuda em muitos textos a lidar e a enfrentar o sofrimento. Diante, irmãos, desse primeiro texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, irmãos, está embutido aqui a falta, a ausência daquilo, irmãos, que mantém a existência e a vida, e faz com que as pessoas tenham perspectiva de vida e de existência e de futuro e de muitas outras coisas mais. Mas a falta disso acarreta sofrimento de um pai de família que precisa criar os seus filhos e não pode colocar na boca deles o alimento. É muito sofrimento. Mas a palavra de Deus, irmãos, e os exemplos de servos e servas de Deus do passado nos ajudam, irmãos, a enfrentar e a lidar com o sofrimento.
E aí um primeiro ponto que nós, irmãos, colocamos é que uma maneira muito salutar, importante para lidar e enfrentar com o sofrimento, é nós, irmãos, atentarmos para a mensagem de Jesus a nós, tal, irmãos, como Ele mesmo a viveu. E nós temos aqui, irmãos, o exemplo: negue-se a si mesmo, porque na realidade, irmãos, uma das maiores causas do sofrimento é, irmãos, a pecaminosidade latente em nós. A dizer, irmãos, de ímpetos pecaminosos. E daí, irmãos, renunciar e aí negar-se a si mesmo, nada mais é, irmãos, do que fazer morrer a sua natureza terrena e má. E certa vez, irmãos, Jesus convocou a multidão. E daí ele disse: se alguém quer vir após mim, somos nós também, que estamos hoje na igreja, o que faremos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O esforço, irmãos, de crucificar a carne é altamente compensador diante do sofrimento, porque o acúmulo, irmãos, do pecado é que traz a consciência pesada e o sofrimento a médio e longo prazo para você, e muitas vezes fazendo sofrer o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu irmão, aquele próximo que está do seu lado. Irmãos, negar aos nossos ímpetos, a nossa fraqueza, relação à tentação, é estarmos, irmãos, nos munindo, para que diante do sofrimento, tenhamos, irmãos, aqui subsídios dentro de nós, para poder lidar com ele, para poder, irmãos, enfrentá-lo, e também muitas vezes, irmãos, desvencilhar dele, devido, irmãos, agora à nova vida, à vivificação, à santidade. Seja santo como Deus é santo. E daí, algo que você pode fazer para diminuir o seu sofrimento e o sofrimento alheio. Quantos dos nossos pecados não atingem outros? Quantos deles? E fazem outros sofrerem. E vemos na telinha essas coisas acontecendo no dia a dia, na vida cotidiana, diária, nos relacionamentos conturbados, nos relacionamentos em que as pessoas se maltratam. Negue-se a si mesmo. Essa, irmãos, a mensagem de Jesus é tirar algo de nós em favor do outro. Mas nós podemos colocar outro ponto, irmãos, para nos ajudar a lidar, a enfrentar o sofrimento. Nada mais é, irmãos, do que o relacionamento com Deus, extremamente, irmãos, significativo, essencial, a tal ponto, irmãos, de Agostinho dizer: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Portanto, irmãos, diante do Senhor, Criador, sustentador de tudo, Senhor dos senhores, absolutamente santo, onisciente, onipotente, misericordioso, perdoador, aproxime-se cada dia mais dele, tenha comunhão com ele. Embora você não possa vê-lo com os olhos, ouvi-lo com os ouvidos, apalpá-lo com as mãos, essa comunhão, segundo a palavra, é possível. Trata-se de um exercício espiritual, de estarmos, irmãos, mais próximos, mantidos pela fé. E com justa razão, irmãos, dizemos que as Escrituras são a palavra de Deus. E daí, irmãos, podemos ter esse relacionamento mais próximo com Deus, irmãos, nos falando
com Deus, irmãos, nos ensinando, com Deus nos instruindo, com Deus nos alimentando. O fato, irmãos, é que uma das formas de nós lidarmos com o sofrimento, enfrentarmos o sofrimento, é um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Porque Ele diz na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A tal ponto de Cristo Jesus viver sem comer 40 anos no deserto. E a gente pensa e relaciona as questões, irmãos, de necessidade, as questões de necessidade da vida, e isso faz com que muitos sofram. E a falta do relacionamento com Deus, também, irmãos, faltando, não há como alimentar, não há, irmãos, como compensar aquilo que de falta de material, porque também eu não tenho espiritual, o relacionamento está fracassado. Mas o fato, irmãos, de manter esse relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo, e aí nós vamos entender também mais até o texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ou seja, irmãos, esse relacionamento, ele dá este suporte na falta de outro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus dá aos seus enquanto dormem. E daí, irmãos, nós encontramos ajuda, recursos, irmãos, para que nós não venhamos envergonhar o nome de Cristo, para que nós demos, irmãos, o devido testemunho da palavra. A leitura, irmãos, cuidadosa da palavra é uma das vias de comunhão com Deus. A outra, a oração, tal como aqui Abacuque, porque nesses momentos de sofrimento, tal como ele, nós, irmãos, carecemos de Deus, nós precisamos de Deus. E assim nós costumamos falar, né? Deus fala-nos com a sua palavra, e nós oramos falando com Deus. Bem, mas a palavra de Deus, irmãos, também nos ajuda em um terceiro ponto. Nós podemos colocar, nós não empurrarmos, irmãos, a nossa felicidade aí para a vida futura, né? Na realidade, irmãos, o sofrimento muitas vezes acontece também devido, irmãos, a essas situações, né? A essas situações. Porque assim, irmãos, como a salvação pela fé em Cristo Jesus não é só para o porvir, mas também o é também para o agora. E Deus, irmãos, quer o nosso bem, aqui e agora. A vida presente não precisa ser o inferno. E daí, irmãos, nós temos os 10 mandamentos para organizar o nosso caminho, essas placas de sinalização para o aqui e agora. Não apenas para nós visualizarmos, irmãos, as coisas lá na frente, acumular algumas coisas aqui com sofrimento para que eu possa desfrutá-la lá na frente. E haja visto, irmãos, que muitos fizeram isso e não viveram nem o aqui e agora, e nem desfrutaram lá na frente. A palavra de Deus, irmãos, é sábia, e por isso, irmãos, não podemos, irmãos, deixar de nos alegrar no Senhor sempre. Não podemos, irmãos, deixar de expressar a nossa alegria de sermos do Senhor. E não, irmãos, esperar coisas lá na frente. Haja visto que Deus já me salvou, haja visto que eu já desfruto das bênçãos da salvação aqui e agora também. Irmãos, a alegria cristã nunca foi uma opção de vida exclusivamente.
É uma ordem de Deus. Porque eu confio, eu entrego. Há convicção, há o estreitar do relacionamento. Como não expressar? Como não viver a alegria da salvação em toda a sua plenitude, inclusive aqui e agora? Se não há, irmãos, alegria, se isso, irmãos, é deixado para depois, nós, irmãos, não estamos dando um bom testemunho. Na realidade é uma contra-evangelização, é uma falta de coerência com os mandamentos da palavra e com a palavra, em que desde Gênesis até Apocalipse nos expressa, irmãos, esse sentido, a começar por Deuteronômio 16:11, regozijai-vos perante o Senhor teu Deus, indo para Salmo 30:11, ou seja, irmãos, me cingiste de alegria, indo, irmãos, para o profeta Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, indo, irmãos, para Lucas 10:20, alegrai-vos, porque os vossos nomes já estão escritos no livro dos céus, e indo, irmãos, até Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, e indo finalmente para Apocalipse 19:7, regozijai-vos porque chegou as bodas do Cordeiro. O fato, irmãos, é que o plano de Deus para a nossa vida está embutido, irmãos, esta virtude, em que nós, irmãos, não devemos colocar isso para frente apenas, mas no dia a dia, dando, irmãos, o nosso testemunho, a nossa vida cheia de alegria. Diríamos, irmãos, que até a palavra de Deus nos ensina uma alegria teimosa, não científica, não baseado nas circunstâncias, mas baseado na fé, não na instabilidade das circunstâncias, como nós estamos vivendo os nossos dias, em que pessoas, irmãos, vivem essa instabilidade de vida e de circunstâncias. E se não houver, irmãos, essa alegria maior, se não houver, irmãos, essa virtude que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina e que Deus nos dá de graça, nós, irmãos, nos sucumbiremos, porque o sofrimento está por aí. Está por aí. E daí, irmãos, a alegria hoje, para nós, irmãos, enfrentarmos esse tipo resistente, durável de alegria, é visto aqui, irmãos, na oração de Abacuque. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, apesar de... Mas do mesmo modo, irmãos, que nós não devemos empurrar isso para frente, também, irmãos, nós não devemos trazer, a glória que ainda não aconteceu para cá, para hoje. E a maneira também, irmãos, de nós enfrentarmos e lidarmos com o sofrimento. Ou seja, irmãos, nós ainda vivemos aqui nesta terra, e por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da generalização da iniquidade, por causa da multiplicação do mal, por causa, irmãos, das paixões infames, por causa, irmãos, da contínua involução do ser humano, o amor se esfriará, por causa do dano ambientável irreversível causado pelo egoísmo, por causa, irmãos, do corpo ainda mortal. Ainda não estamos na glória. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, não adianta viver de conveniência, no sentido em que nós não somos alienados. A glória, na sua plenitude, ainda não está no nosso meio. E eu não posso de maneira nenhuma fazer com que isso esteja me atrapalhando na minha vida. Irmãos, o último capítulo da história da salvação está condicionado à vinda de Cristo. E por isso nós precisamos ter pé no chão, de que nós, irmãos, vivemos o aqui e agora, e que estas coisas não aconteceram.
Essas promessas ainda não foram cumpridas, da glória a ser revelada. A esse tempo pertence ainda a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, a morte da morte, o conhecimento completo, novos céus e nova terra, muitas outras surpresas, porque nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se um erro, irmãos, é empurrar a minha alegria que eu tenho pela salvação, aqui e agora, para o futuro, outro erro, irmãos, é tentar tirar o pé do chão e pensar que já está vivendo essas coisas, como muitas profecias por aí, assim o dizem e assim pregam, mas é um erro, e isso não aliviará sofrimento de quem quer que for. É um engano, é um engodo, é maquiar a palavra de Deus, que ainda não se cumpriu. Mas não, é ter consciência de que eu estou vivendo outro momento. Eu estou vivendo esse período da graça, em que eu preciso me alegrar para poder evangelizar. Naturalmente, com esperança e aguardando o cumprimento das promessas da palavra. Ainda não chegou a hora, meu irmão, de você dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão em toda a sua plenitude? Porque vivemos dia a dia o sofrimento da morte. E de vidas que choram na tela diante de nós. Mas nós podemos, irmãos, também colocar um outro ponto da palavra para nós, irmãos, lidarmos com o sofrimento e vencê-lo, como Jesus venceu. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu corpo. Templo do Espírito Santo. Meu irmão, quando você nasce, você já tem, segundo a ciência, 200 bilhões de neurônios. E o cérebro, capacidade equivalente para 10 milhões de livros, com 1000 páginas cada um. Então você tem muita coisa para você poder fazer, né? É só se esforçar. Segundo a ciência, irmãos. Seus cuidados não devem ser, e também são, com o espírito, com a espiritualidade, mas também com o corpo, templo do Espírito Santo. Quanto sofrimento por causa das drogas. Jovens, adolescentes, principalmente. Quanto sofrimento pela leviandade com o corpo. Templo do Espírito Santo. Seus cuidados com o corpo são necessários para evitar mais sofrimento, tanto para você como aqueles que o cercam. Quanto sofrimento para um pai, para uma mãe, ver o seu filho novo, já envelhecido, por causa da falta de cuidado com o corpo. Boa alimentação, sono de boa qualidade, trabalho com descanso, lazer, exercício físico, higiene, abstinência de substâncias tóxicas, né? Monogamia, fidelidade conjugal, tratamento médico equilibrado, repulsa, mágoas, ressentimentos, para também que o corpo não sofra psicossomaticamente.
providências necessárias, irmãos, para poder afastar possíveis sofrimentos de graça. E a palavra de Deus, irmãos, nos ajuda também quanto a isso. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, tem ali, irmãos, por incrível que pareça, medidas profiláticas. O fato do judeu não comer carne de porco não é só uma questão cerimonial, mas também uma questão de cuidado de Deus. Afinal, no deserto não tinha geladeira. O fato do cuidado de Deus, irmãos, para com os seus, né? Ali na palavra de Deus, o Pentateuco está cheio de leis profiláticas que protegem a saúde do povo, porque Deus, irmãos, nos olha como todo, e Deus nos ama como todo. E Jesus, irmãos, em seu curto ministério, 3 anos aproximadamente, a gente vê, irmãos, que Jesus abriu guerra contra as doenças. Eu acredito que até naquela região ali da Palestina, naqueles lugares poeirentos ali da Palestina, eu acredito que nos 3 anos em que Jesus viveu pela terra, eu creio que pelo menos naquele espaço ali, a expectativa de vida aumentou, porque é tanta gente curada, que deve ter aumentado, sim. Menos sofrimento para o corpo. E daí, irmãos, nós vemos esta orientação do apóstolo: entre vocês está alguém doente? Está alguém doente? Fisicamente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. A gente vê, irmãos, que a palavra de Deus, ela é sábia, e ela também, irmãos, nos dá orientações quanto a isso, para que também nós lidemos, enfrentemos o sofrimento no nosso dia a dia, minimizemos, irmãos, essas consequências. E em sua carta também a Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: olha, Timóteo, lá 5:23, tome cuidado com a pregação, com o exemplo, mas também com a pureza sexual, com a devoção, com a saúde. Abrir, irmãos, proíbe a exposição demasiada do nosso corpo ao perigo. Em suma, é isso. O que a palavra de Deus, irmãos, está nos mandando é que nós, irmãos, não estejamos expondo ao perigo iminente o nosso corpo para o aborto, para o homicídio, o suicídio. Deus é o Senhor da vida e só Ele tem autoridade para tirá-la. Então, irmãos, tudo isso nos ajuda, dentro da palavra, a enfrentarmos o sofrimento e a lidarmos com ele. E isso, irmãos, é comum a todos nós. E por último, gostaria de colocar esse ponto para você cultivar as suas convicções de fé, as suas convicções cristãs. E daí, irmãos, a igreja, né, como corpo de Cristo, como orientadora, se serve para isso. E pela graça de Deus, nós temos muitos procurando desenvolver a sua fé, aumentar a sua bagagem doutrinária, que o cristianismo, irmãos, oferece, edificante, tranquilizante, doutrina sólida, profunda, benéfica ela lhe será também diante dos sofrimentos que ora podem acontecer, porque você precisa na sua vida de algumas certezas absolutas, porque em relação à vinda do sofrimento, nós não temos certeza alguma. E daí, irmãos, nós nos apropriarmos destas doutrinas, divindade, humanidade de Cristo, sacrifício expiatório, a ressurreição de Jesus, a ascensão e exaltação de Jesus, a segunda vinda, você se livra de uma confusão mental. Se estão te chamando de uma pessoa
com ideologia, você pode dizer: olha, eu só tenho uma. Quantas você tem? E ela está bem fincada na cruz de Cristo. Essa é a minha ideologia. Portanto, irmãos, esses alicerces, com esses fundamentos, nós, irmãos, evitaremos a zombaria e diminuiríamos, irmãos, o sofrimento. Com esses alicerces, irmãos, nós temos bases para termos cabeça erguida em todas as agruras da vida. E daí, irmãos, nós lembramos do texto do apóstolo Pedro, que sofreu muito, mas ele vai dizer assim para o crente, para o Filho de Deus: como candeia que brilha em lugar escuro, até que dia clareie e a estrela d'alva nasça em seu coração. Além do mais, irmãos, essas certezas todas alimentam a nossa esperança, e nós somos capazes, irmãos, de contemplar preciosas e muito grandes promessas feitas pelo Deus que não pode mentir, segundo Tito 1:2. O fato, irmãos, é que em meio à dor, em meio ao sofrimento, porque eu não sei o que está se passando na sua vida, eu não sei do que está na iminência próxima, eu não sei se você está sofrendo antecipadamente por causa de algo que irá acontecer, tal como Jó, ele fala no seu livro. Isso parece que é comum a todos nós. O que temo me acontece. O que temo me sobrevém. O sofrimento é algo difícil, não é fácil. Haja visto Jó. Mas existe ajuda da palavra de Deus, de servos de Deus, de exemplo de vida para nós. E até sem muito esforço, você pode antegozar a plenitude da salvação em meio à dor. Porque um dos pais da igreja, quando estava na cruz, para em meio ao sofrimento, tirar o sofrimento daqueles que o viam, disse para eles: já estou começando a ver o meu mestre. Amém. Deus abençoe.